deputado Geraldo, que preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos no Colégio de Líderes e votamos aqui uma lei de autoria do Executivo, que altera as alíquotas do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos, ITD. Eu já manifestei meu voto contrário a esse projeto, mas gostaria de ir mais adiante nessa fala. Não é possível apoiar uma iniciativa dessa natureza. Sou favorável à taxação das grandes fortunas. Sou favorável. Mas fiz uma emenda mantendo a alíquota mínima de 100 mil UFIR. Por quê, senhor presidente? Por quê? Por vários motivos. O principal deles é que a população brasileira, principalmente as classes mais baixas e a classe média, é sobretaxada absurdamente no consumo. Tudo que se compra vem com a carga absurda de imposto. Arroz, farinha, carne, tudo isso. E criar um outro imposto que vai sobrecarregar ainda mais, vai tirar ainda mais da classe média e da classe baixa, é um enorme absurdo. E quando nós pensamos que isso está sendo proposto por um governo que não tem o comando do Estado, um governo que dá um mundaréu de isenção fiscal e depois vem aumentar a taxação de imposto em cima da população, esse absurdo fica maior ainda. Eu já várias vezes aqui, deputado Silas Bento, já me manifestei contra as isenções fiscais que estão sendo dadas nesse momento de grave crise econômica. Estão sendo dadas e foram dadas, muitas com a aprovação dessa casa, de uma maneira que o próprio Tribunal de Contas questiona o benefício que elas trouxeram para o Estado. Mas isso foi empurrado aqui, isenção fiscal a rodo. E agora vem o governo criando mais imposto. É uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. E esse imposto maior, ele vem principalmente em cima da classe média e em cima da classe mais baixa. Esse é o ponto que me fez, com toda certeza, votar contra esse projeto. Eu entendo que ele não atende ao interesse da população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente da classe média que sustenta esse Estado do Rio de Janeiro. A classe média que trabalha na produção de bens e serviços, trabalha na agricultura, trabalha em todos os setores da nossa economia. E aí vamos sobretaxar a classe média. Foi isso que nós fizemos hoje. Por um governo, repito, que mais uma vez trouxe militares para cercar essa casa do povo, para impedir o legítimo protesto dos servidores públicos que não estão recebendo o seu salário. O legítimo protesto dessa quantidade absurda, dessa multidão de aposentados que vivem de favores de filhos, de irmãos e conhecidos, porque não recebem seus salários. E, no entanto, cercando aqui essa casa, um aparato militar poucas vezes visto nesse Estado, com carros blindados, armamento pesado, bombas de efeito moral, militares com fardamento e colete à prova de bala. Foi isso que nós vimos aqui. Como se vesse o deputado Paulo Ramos, que eu vou ceder a palavra, o deputado Paulo Ramos, que conhece muito bem isso, preparados para a guerra. E essa guerra, que vimos aqui mais uma vez, foi exatamente contra o aposentado e o servidor público do Estado do Rio de Janeiro. O deputado doutor Juliano Heleno estava lá no carro de som, exatamente no momento em que houve o lamentável episódio. Já registrei da tribuna que é preciso que os policiais militares, quem vem comandando a tropa,
oriente no sentido de, em havendo qualquer necessidade de intervenção, porque os ânimos estão muito tensos, mas que não haja violência. Não há nenhuma necessidade, porque quem está reivindicando, está reivindicando também para os próprios policiais militares que estão aqui cumprindo ordens e de serviço. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pela manifestação. Mas como Vossa Excelência é da área de saúde, está no jornal de hoje que o secretário de saúde, cinicamente, diz que vai pagar o salário dos servidores da saúde, salário em atraso, dos que ganham até R$ 1.500, sendo aproximadamente 6.000, 5.000 e poucos servidores da saúde que ganham até R$ 1.500, quer dizer, o achatamento do servidor da saúde é algo assim assustador, e Vossa Excelência da área conhece bem, quer dizer, os servidores estão completamente abandonados. Certeza, deputado Paulo Ramos, isso aí é um grande absurdo. Numa audiência pública aqui da Comissão de Saúde, o secretário Luiz Antônio falou que o salário médio da saúde são R$ 1.200, grande parte ganha R$ 900, e não tem, a única categoria que não tem direito a vale transporte. Vai vendo o absurdo, vai vendo o absurdo. Mas isso é próprio desse governo, é próprio de um governo que não tem alternativa para o Estado do Rio de Janeiro, e agora, com certeza, vai pleitear um outro absurdo, a liberação do jogo para financiar a política, financiar em parte a segurança, como já foi noticiado hoje em algum jornal aí da mídia do Estado do Rio de Janeiro. Outro grande absurdo, um Estado não pode pensar em liberação do jogo quando vive esse caos, é um problema a mais, uma confusão a mais para ser controlada. Nós sabemos que o jogo muitas vezes está ligado à contravenção e a crime. Liberar o jogo nesse momento é um enorme absurdo e um desserviço para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Mas estão de olho numa arrecadação de impostos, sem pensar, senhor presidente, no que vai ter que se gastar para conter os malefícios do jogo numa sociedade que está sem governo e sem comando. Sem governo e sem comando. O governador Pezão não tem alternativas para esse Estado, infelizmente. Eu termino aqui, presidente, agradeço o deputado Silas Bento, já está aí pronto para falar. Obrigado.